Bem, boa noite. Hoje a gente encerra o ciclo de entrevistas Cabeça Coração com as maravilhosas Soraya Portela e Tarina Quelho. E hoje entrevistam a coreógrafa Clarice Lima, diretora da Futura. Este projeto foi contemplado pela 31ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Uma boa entrevista, arrasem. Bom, gente, boa noite. Bom, primeiro dizer que é incrível poder estar entrevistando a Cacá, Clarice Lima, hoje aqui, e agradecer você, Clarice, pelo convite, né, para a gente estar participando desse projeto como entrevistadoras. Acho que para mim e para a Soraya foi um desafio e também foi um grande aprendizado essas 4 entrevistas. Então, finalizar com você, acho que é incrível e pertinente. Bom, gente, eu sou Tarina, eu sou uma mulher racializada, não sou branca, tenho cabelo preto bem volumoso, passa um pouco do meu ombro. Estou vestindo uma camisa xadrez e estou num fundo branco, simples. Eu vou lá. Boa noite, Cacá. Boa noite todas. Eu sou a Soraya Portela. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos encaracolados. Estou com um negócio aqui, o cabelo amarrado em cima da cabeça aqui, bem na altura da moleira. Tenho o rosto roliço, estou usando um óculos e estou com uma blusa listrada e atrás de mim tem uma cortina e uma janela de porta azul. E estou muito feliz de entrevistar a Cacá. Eu sou fã dela, gente. Oi, eu sou a Clarice e muita gente me chama de Cacá. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanho claro, um pouco mais que a altura do ombro, vários cabelos brancos juntos, tenho os olhos claros, estou vestida com uma blusa azul marinho, meu fundo é branco e estou usando fones de ouvido branco. Muito legal estar aqui com vocês. Gente, então, vamos começar como a gente tem falado, né? Como a gente tem conversado nas outras entrevistas. A gente vai realmente meio que numa conversa. Gente, apareceu aqui no quadro para vocês saberem, meu filho, que é uma criança surda, que está aqui tentando conectar um aparelho dele de videogame. Bom, enfim, para vocês saberem que ele apareceu no quadro. A gente estava conversando um pouco hoje mais cedo, eu e a Soraya, como que para a gente essa entrevista com a Clarice, ela tem um tempero especial, porque a gente tem intimidade com a Clarice. Acho que nós duas te conhecemos, né, mais do que conhecemos as outras entrevistadas que participaram do programa, e acho que nós já trabalhamos com você, então a gente conhece um pouco o seu processo de criação, mas não totalmente, e eu poderia dizer que a gente tem uma intimidade com você, então para a gente tem um outro sabor, né? As perguntas e as respostas também. E eu queria começar te perguntando, acho que você está chegando agora numa idade onde faz sentido a gente começar a falar de trajetória. Talvez 10 anos atrás seria estranho eu te fazer uma pergunta sobre a sua carreira, a sua trajetória, mas acho que nesse momento, né, você já produziu um monte de coisa e está produzindo há tempo suficiente até para a gente entender ou imaginar ou tentar captar um tema ou algo que é recorrente. E a minha pergunta para você é se você reconhece esses temas. Então, quando você olha para a sua produção, desde que você começou como criadora, autora das suas obras, tem algum tema ou algum assunto que te persegue, ou que você persegue? Você reconhece isso ou não é exatamente assim que você pensa esse contínuo das suas criações? Eu acho que tem algumas coisas que elas seguem,
que eu sigo e que me seguem, assim. Eu acho que gente é uma coisa que me interessa muito, trabalhar com gente, pensar propostas artísticas que juntem pessoas, e acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, e não é em todos os trabalhos que isso acontece, mas dentro disso é pensar como uma proposta artística pode aproximar pessoas tão diferentes, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, de, de imaginar. E eu acho que uma outra coisa é um desejo de experimentar o espaço cênico, o espaço onde os corpos se movimentam, onde as coisas se movimentam. Então, acho que eu diria que essas duas coisas, o desejo de aproximar pessoas e também uma curiosidade por organização de espaço enquanto coreografia e de formas de organizar isso, são coisas que vem e pode ser estático, como é no caso das árvores, que agora também tem o bosque, que é estático, ou pode ser loucamente, né, que tem a ver também com todo o meu treinamento de passing through e tudo isso. Mas o que eu acho divertido dentro de uma criação artística é a possibilidade de aprender coisas diferentes. Então, assim, como é que processos artísticos me ajudam a aprofundar estudos e que não é necessariamente linear, não é sempre assim. Às vezes é num buraco aqui, às vezes é outro buraco. Ele vai fazendo buracos, assim, como se fosse se fosse uma grande um papel, assim, ele vai aprofundando em alguns lugares a partir, acho que desses dois pontos, assim, que para mim é muito importante. É que Vai, Karina, vai lá. porque acho que você tocou num assunto que foi uma coisa que também eu e a Soraya a gente conversou um pouco antes, né, dessa coisa das parcerias, porque acho que tanto eu quanto a Soraya, na nossa conversa, a gente reconheceu como você, um pouco isso que você está dizendo, desse seu interesse por gente, né, e como isso vai se desdobrando em parcerias. Então, acho que, seguindo nessa nossa conversa, você poderia falar talvez um pouco para a gente de como você entende parceria, o que é parceria, o que é colaboração, como que essas gentes entram nos seus trabalhos e particularmente eu ia te pedir para você falar um pouco da parceria com a Aline, que é alguém que está, né, assim, mais talvez continuamente com você, sendo, não sei se a palavra é parceira, como vocês se nomeiam nessa história. É curioso, porque são formas diferentes de estar juntos, né, ou juntas. E eu me interesso por todas elas. Eu acho que tem formas que são mais breves, tem formas que são mais pontuais e tem formas que são mais longas, assim, de gente que vai ficando mais tempo. Tem, às vezes, pessoas que é melhor ser amigo. Então, tem várias formas de você estar junto dentro de uma vida que a criação é muito próxima de todo o resto que você faz, né? Assim, que é um pouco como eu vivo, assim, como a criação, a dança, para mim é muito importante na minha vida. Então, é uma grande parte da vida. Então, assim, eu sempre procuro como é que eu junto essas pessoas, mas também sem ser muito preguiçosa, entendeu? Sem ser chamar sempre quem está muito ali na mão, né? Como é que a gente também pode pensar quem não está aqui na sala e pode também convidar outras pessoas para estar aproximando outras formas de perceber o mundo para dentro disso, né? Eu acho que no Cabeça Coração, assim, trazer essas pessoas para estar juntas é um presente para mim, porque eu aprendo com todas elas e todos eles. Então, assim, é uma forma de eu estar aprendendo e da gente criar um ambiente onde todo mundo se sinta à vontade para estar se colocando, né? E com a Aline, realmente foi uma coisa muito especial, assim, que aconteceu desde antes, mas eu acho que no Intérpretes em Crise, que foi um espetáculo, um dueto que a gente fez, eu vi a gente estabeleceu uma relação muito legal de parceria mesmo, de suporte, de construir uma coisa junto para além da nomenclatura, entendeu?
mas que ela está junto comigo para construir o lugar dela fazendo isso. E não necessariamente se isso é coordenadora do Projeto da Futura, ou se é assistente de coreografia dos Bichos Soltos, ou se é bailarina de não sei o quê, mas é uma ideia de construção. E eu, como diretora e coreógrafa, eu construo formas de estar dirigindo e coreografando. E o que eu acho bonito na Aline é que ela como bailarina, ela constrói formas de estar dançando. E essas formas não são dadas, né? Então, tem a ver com construção de cuidado, de construção de contexto, construção de continuidade, como é que a gente... E ela, assim, a linha é ouro. Ai, que bonitinha. Ela é bonito mesmo ver essas parcerias, né, longas. E aí, aproveitando isso, Cacá, que tu fala de parceria e do interesse em aproximar a gente, né, do lugar da criação como esse lugar de aprender, inclusive aquilo que já sabe, né? Então, como é que você mexe naquilo que você já sabe também e também aprende outras coisas? Eu fiquei pensando assim, existe uma diferença em dançar o seu trabalho e dançar o trabalho de outra pessoa? Quais são os pontos aí dentro dessa maneira de estar, né? Que eu acho que quando tu trouxe a Aline nessa relação, eu achei bem bonito, porque tu fala que a Aline acha o lugar dela de trabalho no trabalho de outra pessoa, né? No teu trabalho, nessa junção que vocês fazem. Então, assim, qual é essa... Eu acho que não é nem estabelecer diferença, mas é assim, quais são os pontos de trabalhar, dançar a dança de outra pessoa e dançar a tua dança, né? Ou seja, de um projeto que tu tá mais pensando ele, criando ele, é teu trabalho e o trabalho de uma outra bicha, né? Como eu te vejo, por exemplo, que tem parcerias muito recorrentes, né? Com o Christian, com a própria Tarina, né? Em trabalhos assim que são pessoas que eu te vejo dançando mais, estabelecendo essas parcerias. Eu acho que quando eu danço os meus trabalhos, tem várias outras preocupações que entram, né? Porque tem a prática de ser uma bailarina, tem a prática de pensar a coreografia, pensar a direção, pensar a iluminação, pensar a produção, pensar todas essas coisas. E eu acho um luxo, na verdade, hoje em dia, pensar em dançar com outra pessoa, porque eu tenho que pensar menos coisa, o que às vezes, inclusive, não é tão fácil, porque você entra tanto num jeito que às vezes pode até soar um pouco estranho, entendeu? Porque você já está tão acostumada a pensar o dançar junto com o dirigir, com o coreografar, só que tem outra pessoa pensando isso. Então, claro que sempre as pessoas com que eu trabalho, você colabora também com outras questões que não só o do dançar, mas eu acho que existe uma inteligência no dançar que, para mim, agora a inteligência está meio em todos os lugares, sabe assim? E às vezes só focar num lugar é, é um pouco mais difícil, porque eu tô menos treinada para isso ultimamente, eu tô mais treinada pro tudão, assim. E Clarice, eu estava lembrando também, antes agora com a Soraya, conversando, eu acho que uns 10 anos atrás, você me falou uma vez que você tinha uma frustração, não sei se a palavra é essa, mas que você gostaria muito de que no Brasil, por exemplo, tivesse uma companhia de dança, para que você pudesse ser bailarina dessa companhia. Não sei se você vai se lembrar disso. E eu fiquei pensando, né, refletindo sobre como você acabou criando uma estrutura que te possibilitou não dançar numa companhia, mas criar esses espaços de convivência, de comunidade, onde é possível alguma criação emergir. Então, voltando ainda no tema que eu tô nesse tema, acho que por várias razões da trajetória, o que transformou na sua percepção de dança desde que você decidiu profissional, que é primeiro assim, você decidiu, você profissionalmente falou assim, não, eu vou ser bailarina. Eu sou bailarina e eu vou ser bailarina
Porque tem gente que toma essa decisão conscientemente, tem gente que, não sei, acho que tem várias formas de adentrar nesse mundo. Então, desde que você se viu bailarina, transformou a sua percepção de dança, e aí vou ser ousada. O que você acha que hoje é dança? Tá. Minha formação toda foi de bailarina. Inclusive, eu acho que isso diz muito também sobre como eu crio. Eu crio a partir de quem dança, eu não crio a partir de quem dirige. E, e parte dessa minha formação eu fiz fora do Brasil, e lá fora tinha muitas companhias, tinha muitas audições. E eu lembro que quando eu voltei para cá e que estava em São Paulo, porque sim, São Paulo tem muitas companhias super importantes que estão atuando há muito tempo, muitas companhias novas que estão nascendo, mas que naquele momento não tinha uma percepção, talvez do lugar da audição, entendeu? Que era esse lugar mais de uma companhia estabilizada e que você não precisasse ser bailarina do balé, né? Assim, não precisasse ser, mas que tivesse um lugar de companhias contemporâneas, mais experimentais, porém que tivesse uma certa profissionalização um pouco mais estável, né? Quando eu cheguei em São Paulo, estava no início do fomento, mas o fomento já existia, então começou a ter já grupos, né, em São Paulo. E porém teve um momento que para mim foi muito importante nisso tudo, porque eu trabalhava bastante tempo com o Jorge Garcia, que é um coreógrafo que eu gosto muito, e trabalhei muitos anos sendo assistente dele, ou dançando com ele. E foi quando a Thelma e o Christian me chamaram para um projeto da Desaba, e nesse momento, e os dois ganharam. E eu falei sim para os dois, e falei, gente, estou dando sim para os dois. E o Jorge ganhou o fomento, e o Christian e a Thelma ganharam também. E nesse momento, eu conversei com o Jorge e falei, Jorge, eu estou a fim de dar um pouco mais de atenção para as minhas criações. Porque o Jorge era um esquema de companhia todos os dias que ele não estava, eu que tinha que estar, porque eu era assistente, eu que tinha que organizar lá a galera, então sobrava menos tempo. Então, para mim, ali foi um marco de tipo, não, beleza, daqui eu tô a fim de focar mais em criar as minhas coisas do que estar trabalhando num esquema de companhia de outro coreógrafo, assim. Então, acho que tem essas duas coisas. Respondendo a primeira parte da pergunta, né? A segunda parte, acho que dança pode ser muitas coisas, né? Agora, o que eu gosto eu tenho gostado muito de ver corpos em movimento. Isso é uma coisa que eu tenho gostado muito. E isso é uma coisa que eu tenho perseguido muito, assim. Porque eu acho que dança, hoje em dia, pode ser muita coisa. Tá, só para fazer um adendo para que depois também, porque às vezes eu estou um pouco com a Joyce na nossa última entrevista na cabeça, porque às vezes você fala uma coisa só para recontextualizar o que eu falei, porque eu também acho que quando você, mais de 10 anos atrás, talvez 20 anos atrás, a gente falou disso, acho que também não era tanto com relação a, como se diz, não considerar o que existia, mas muito mais a precariedade que né? Porque o que a gente chama de companhia no Brasil chamava naquela época, e apesar dos fomentos, a gente sabe como ainda é precário, você manter um trabalho contínuo, né? Então, acho que tinha muito mais a ver com a percepção dessa precariedade da continuidade do que de existirem profissionais com quem você poderia trabalhar como bailarina ou não. Né? Acho que era mais nesse sentido, que, como você bem falou, o fomento transformou, mas o fomento é uma ação. Né? E então eu acho que ainda não existe uma política que pensa todos os aspectos em que a produção ou a continuidade da produção em dança precisam acontecer, né? Mas enfim. Com Adorei certeza, que é você só a falou. gente ver o orçamento que é destinado ao fomento e o orçamento que é destinado para a Companhia Paulista de Dança, né? Que para uma companhia ganha-se, eu não sei se é mais ou quase o mesmo valor que 20 companhias recebem. Então é realmente muito complexo. E adorei você falar que você está gostando de corpos em movimento. Eu também. Então, vamos perseguir isso.
Eu queria aproveitar essa conversa aí das companhias, das coisas que se queria, se pensava numa determinada época, para agora, Cacá. E eu lembro que tu foi uma das primeiras pessoas que foi convidada no núcleo para dar naquela época era chique dizer workshop, né? Não me lembro. Menina, e eu procurava saber o que diabo era esse negócio de workshop. Então, era tipo uma coisa, assim, o quê? Há uns 15 anos atrás, acho, 16 anos atrás, mais ou menos, 17, por aí. E tu foi uma das pessoas que o Marcelo convidou para ir lá, porque tu estava nesse trânsito, Amsterdã, Brasil, né? E tu era uma jovem bailarina ali, naquela época, né? Começando e tal. Eu lembro que tinha um negócio que tu estava fazendo que era meio vídeo, meio performance, do negócio das aeromoças, da comunicação lá dos aviões, eu me lembro disso. E também tu foi a minha primeira professora de improvisação. Ó, sou fã desde esse dia, desde este tempo. E, para mim, tem uma coisa que a gente estava conversando eu e Tarina, que eu acho que quando a gente vai entrevistar alguém, essa pessoa traz assuntos. E eu acho que um dos assuntos que tu traz, que eu lembro, é uma artista que migrou do seu país para estudar em outro, e migrou da sua região, que é o nosso querido Ceará, para São Paulo, né? Para viver essa coisa artística, essa coisa da dança, né? Então, para ti, como é isso? Como foi isso? Como é que é essa coisa e quais são as os pontos assim que te que te pegam nisso, que te mantém viva nessa tua história, né? De uma artista que precisou migrar por muitas razões, mas eu acho que isso é um ponto importante. Assim, você acha que ainda precisa, porque naquela época as bichas saíam dos seus lugares para ir para outro rolê. Tu acha que isso continua ainda precisa, ainda acontece muito? Como é? E quais são as discussões e pontos que isso traz no fazer artístico, né? Nas implicações disso das distribuições, da fruição da coisa toda. Nossa, Soraya, tu falando agora, eu me dei conta que eu fui embora do Ceará há 20 anos, ou seja, eu moro há mais tempo fora do Ceará do que no Ceará, porque eu morei 19 anos no Ceará, com 19 anos eu fui para fora estudar dança e sigo fora do Ceará, né? Eu falei, nossa, realmente o tempo vai passando. E sim, quando eu fui, não tinha uma faculdade de dança, não tinha um curso de dança no Ceará. E tanto é que, mas tinha os do Brasil, né? Mas eu fui com uma amiga que era a Rosana e ela falava, gente, se é para sair do Ceará, vamos conhecer outros cantos, vamos aprender outras línguas, vamos ver aí outras coisas. E hoje em dia, morar em São Paulo, o que eu acho... Travei? Ah, nossa, é que vocês estavam tão paradinhos. Eu acho que me dá uma outra perspectiva, sabe? Muda um pouco a forma que eu vejo as coisas, sabe? Assim, eu não acho que São Paulo é o Brasil. Eu não acho que a Zona Oeste e o centro de São Paulo é São Paulo, né? Então, eu acho que abre um pouco mais de a perspectiva, assim, do que você é, onde você está, o que você faz, o tamanho das coisas, a intensidade das coisas, né? Em lugares diferentes, as mesmas coisas têm outras intensidades. E eu acho que eu também, eu não sei se foi o período que eu fui, mas teve um grande ganho de quando eu fui viajar fora, é que eu sempre conheço alguém que conhece alguém. Assim, é muito curioso isso, assim, às vezes vem uma pessoa que eu não sei quem é, mas de repente conhece uma pessoa que eu estudei há 15 anos atrás em Amsterdã. Então, eu nem falava dessa palavra networking. E eu acho que network também não é nada imediato, assim, é uma coisa que realmente depois de um tempo você começa a entender. Mas eu acho curioso, assim, como
Outra vez eu encontrei com a diretora de festival. Aí, ai, por acaso você conhece a fulana? A fulana maravilhosa, conheço demais. E aí, de repente, se encontra um lugar em comum que ajuda a construir diálogos, né? Que podem dar em alguma coisa e podem não dar em nada. Eu acho que tudo isso também é as loterias da vida. Mas eu acho que, para mim, hoje, o que faz muito sentido é isso, é sempre olhar as coisas de perspectivas diferentes, assim, porque é isso, por mais que a gente fale também do fomento aqui de São Paulo, quando você olha as políticas para a dança em outros estados e você vê quão mais precário também ajuda a gente a, tipo, tanto pensar lá o que é que pode melhorar, quanto também assim, gente, tá, mas não bora reclamar tanto assim, não. É ruim, mas olha o tanto que a gente consegue fazer a partir disso, né? Assim, eu acho que é isso, muda um pouco a perspectiva, porque te dá mais referência de diferentes contextos, assim, e isso, para mim, é muito rico. Se faz sentido hoje, eu não sei. Tem que perguntar aí para essa juventude, né? Para a galera aí galera do Enem. Porque eu não sei mesmo, assim. É que eu acho que um pouco você tocou na sua própria resposta, né? Porque quer a gente queira ou não, as escolas, elas são, como que chama isso? Elas são catracas, né? Num certo sentido. E as escolas que você faz, os professores que você tem te colocam no mundo de outro jeito. E a gente ainda vive uma situação onde claro, se você estudou em determinadas escolas, especialmente se você esteve fora do Brasil, essas catracas se abrem de outras formas. Então, acho que ainda isso não mudou, né, como você colocou. E isso não é uma coisa tão mensurável e nem é tão imediato. É porque daqui a 10 anos você encontra alguém que também fez aquilo e que as outras pessoas que não tiveram lá não fizeram aquilo e não tiveram aquela experiência e não têm esse tipo de contato. E não, acho que também os próprios assuntos, né? As coisas que se discutem nos lugares, embora hoje ainda tudo esteja muito globalizado, enfim. Mas voltando disso que você falou ali atrás um pouco do passing through, né? Então, eu estava pensando aqui, porque eu fui ler, né, como você se apresenta, e você fala diretora, coreógrafa, bailarina e professora. Então, pensando no seu trabalho como professora, né, na coisa que eu pensei em te perguntar um pouco o passing through e o flying low, não sei, né, o Davi, algo que você transformou dali do Davi, é o seu chão de movimento de onde você puxa suas criações ou não é? Né? Eu tenho uma divisão, para mim eu sempre tenho essa curiosidade, quando a gente é professora de uma coisa, como que que aquela coisa nos alimenta ou não? Ou a gente cria duas personalidades meio paralelas, que uma dá aula de uma coisa e outra cria de um jeito que não necessariamente conversa com aquela coisa, né? Eu acho que o passing through, que é uma das técnicas que o Davi Zambrano desenvolveu, que tem mais a ver, que é uma espécie de é, improvisação em tempo real, é uma coisa que eu sempre persigo, mesmo quando às vezes eu vou contra, mas ele me ajudou muito a olhar para o espaço e pensar diferentes tipos de organização espacial, né? E porque é muito simples, e é uma técnica que eu gosto muito, porque assim, você pode fazer com criança, você pode fazer com idoso, você pode fazer com gente que não faz dança, que para mim é diferente do flying low, assim. Então, eu gosto muito porque eu sinto que me dá ferramentas, muitas, que às vezes elas estão na criação, mas às vezes também são formas só de aquecer a percepção do corpo para fazer o que você quiser, entendeu? Eu acho que traz percepções do corpo, de atenção, de prontidão, essa palavra é um pouco complexa, mas que me ajuda a estar atenta para o que eu preciso fazer. Acho que o flying low é mais uma técnica específica que eu gosto, mas que eu também eu acabo nunca aprofundando, porque é uma técnica tão específica para profissionais que acaba que os profissionais não têm dinheiro para pagar as aulas de dança, então acaba que eu não dou muito essa aula. O que tudo bem também,
Mas eu acho que o passing through é uma coisa que eu vou, que me atravessa, que segue me atravessando, né? Passando através. E Cacá, é, eu tenho uma coisa que eu gosto também muito do teu trabalho, são o nome das coisas. Eu acho que outro ponto que tu traz no teu trabalho, para mim, é a, uma certa ironia, né? Tipo, uma ironia, um certo humor que eu gosto. Eu acho que não é nem ironia, é humor mesmo, que eu acho que ironia é outra coisa. É humor. E que eu gosto disso, porque não é esconder o que é ruim, ou o que faz, o que dói, o que a gente tem medo, essa coisa toda que a gente anda mexendo como assunto. Mas eu acho que é como é que você trata esses assuntos de uma maneira que seja prazerosa também. Então, e aí pensando numa das peças que é Dançar Dói, né? Que vem em cima dessa coisa de chorar e tudo, eu fiquei com vontade de perguntar assim, pelo que ainda, como artista da dança, como mulher artista da dança, a gente ainda precisa chorar? Pelo que a gente ainda precisa chorar ainda? Para continuar a dançar? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Eu acho que a questão do humor é cearense, né? Acho que tem a ver com ser cearense e de não se levar muito a sério, entendeu? Assim, e para mim não se levar muito a sério tem a ver com até uma fala do Gilberto Gil que eu acho incrível, que ele fala assim, gente, a arte não é especial. A arte não é especial. A arte é igual alimentação, é igual educação, é igual saúde, é igual todas essas coisas que são básicas. Então, assim, eu gosto de pensar nessa ideia que eu não sou especial e que eu e essa acho que essa coisa do humor, da ironia traz um pouco de quebrar um pouco esse lugar do artista que tem que ser sério, cheio de referência. Legal, acho demais. Eu acho que é muito bom estudar, mas assim também é muito bom se divertir também, né? E como é que a gente pode ter essas duas coisas? E quando eu criei o Intérpretes em Crise, né, que tem esse do Dançar Dói, que é super forte, vinha muito de um desejo muito gigante de querer dançar mesmo. Eu falei, e do fazer do bailarino, do fazer da dança, e que passeia muito por tudo isso, né? E aí pensar o que é que faz chorar, o que é que nos faz chorar hoje, né? Enquanto artista da dança, para mim é pensar o que é que faz chorar hoje mulher no mundo, entendeu? É andar na rua e sentir medo, é saber que os boys na dança vão ser sempre hipervalorizados, vão ser melhor pagos, vão ter mais esse destaque. São todas as coisas que estão intrínsecas na nossa sociedade. É saber que a gente talvez o Bolsonaro possa vir a ganhar essa eleição. Assim, e aí isso aí a gente vai ficar péssimo, vai ser pior ainda, pior do que tá, para a cultura e para a grana, como é que vai ter, vou conseguir pagar as contas, não vou conseguir pagar as contas. Então eu acho que é muito, eu sempre acho meio engraçado essa pergunta, como é não sei o que para você que é da dança? Gente, é igual você normal, né? Não, é todas as mesmas, se a gente vive numa sociedade patriarcal, racista, transfóbica, você vai ter isso, não é assim, dança, aí não tem mais nada disso. Não, tem em todo canto, inclusive na dança, né? Então, para mim, é muito forte, apesar que também tem um lugar de acolhimento, né? Dentro do fazer artístico, muitas vezes de acolhimento do diferente, do outro, da outra, mas também não é um ambiente blindado que a gente está, como é que se diz? Isento de todas essas mazelas aí que a gente vive quando sai de casa. Clarice, pensando um pouco nisso, né? Você falou, de chorar por tudo que a gente pode chorar por ser mulher hoje no mundo.
né? Então, acho que pensando um pouco nisso também, quando que isso... Eu vou te fazer uma pergunta que talvez eu fizesse para mim também fizesse para a Soraya, fizesse para todas nós, que é: quando a gente começou a se fazer essas perguntas? Porque eu acho que a gente veio de uma... Nós, embora sejamos diferentes, eu sou um pouco mais velha, mas a gente tem gerações próximas, né? Acho que em algum momento isso entrou na nossa criação e no nosso campo, e entrou, e eu vejo no futuro uma continuidade do que já vinha vindo lá, das suas criações, mas quando que isso apareceu, isso é um assunto no futuro, isso é uma coisa que fica ali mastigando e que está no campo aberto dessa criação. Estou pensando um pouco porque também uma última vez que a gente conversou rapidamente, você e a Aline estavam estudando a Donna Haraway, e aí eu fiquei pensando, até estava falando com a Soraya, né, que eu acho que a Donna Haraway tem eu vou dizer que ela tem uma pegada otimista. Eu acho que ela tem uma coisa otimista, porque ela fala: não vamos deprimir, tá bom, estamos no luto, vamos sofrer, mas vamos sofrer em companhia, vamos sofrer transformando, né? Então, acho que a minha pergunta para você é: quando que o feminismo, se eu posso usar essa palavra, apareceu para você enquanto palavra? Ele apareceu para você enquanto palavra? E isso detonou algo desse projeto ou não? Essa palavra faz parte do seu vocabulário? Faz. É uma palavra que faz bastante parte. E eu consigo localizar mais ou menos, porque foi mais ou menos em torno do período que eu fiquei grávida da Nina. Que a Nina, eu fiquei grávida em 2016, 2017. Foi em torno daquele período. Mas eu me aproximei dela muito intuitivamente. Não foi uma coisa, vamos estudar o feminismo. Eu acho que teve a ver também com o boom das marchas do 8M, né, 8 de março, que foi uma marcha que estava sendo bem forte, em São Paulo, pelo menos, e que era um lugar de ir com minhas amigas, né? Então, eu lembro que teve ensaio, que a gente cancelou o ensaio e foi na marcha. Então, começou um pouco ali, tocando nisso intuitivamente, mas isso por ter vivido uma experiência onde uma pessoa, um homem, dentro de um contexto, trouxe muitas questões para mim. E muitas questões que me fizeram me sentir menor, me fizeram me sentir menos, me fizeram me sentir muito mal comigo mesma. E eu fiquei, gente, por que que uma pessoa, dentro de um contexto, está me fazendo eu me sentir assim? E como um movimento de proteção mesmo, que hoje em dia eu entendo como um movimento de proteção, falei, vou trabalhar com mulher agora. Vou trabalhar com mulher, quero trabalhar com mulher. Quero entender como é isso, quero entender como é esse negócio. Porque quando eu ia trabalhar só com as mulheres, eu me sentia muito bem. Eu não sentia nada disso. E, infelizmente, né, e graças a Deus existe terapia para isso, mas esse modo de operar de uma pessoa, eu comecei a criar uma certa resistência a trabalhar com outros homens, porque eu quase meio projetava esse lugar de trauma que rolou, entendeu? Então eu falei, não, tô precisando trabalhar com mulher num lugar assim que eu me sentia mais segura. E aí, a partir disso, foram vindo conversas, foram vindo textos, foram vindo outras referências, e que foi me fortalecendo muito mesmo. Acho que foi um processo aí bastante longo, mas que tem a ver com cabeça coração também, tem a ver com o projeto que a gente fez durante a pandemia, que era o Você Sabe Que Eu Não Confio em Você, Não Sabe, que tem a ver com aproximar outras pessoas. Então, assim, mais do que estudar o feminismo, me interessava chamar a Isis para vir falar e ouvir o que é que ela falava.
E aí, ou chamar a Amanda para vir falar e ouvir o que ela falava. E aí, depois, num outro momento, chamar o I para vir falar e ver como é que isso atravessava ele. Até que eu até digo assim, nossa, gente, acho que foi um momento de cura, porque nesse o último laboratório Cabeça-Coração, a gente entendeu que esse momento eu já me sentia assim, mais fortalecida por essas redes que eu construí, por tudo que eu consegui estudar nesse período. E falei, não, agora eu estou pronta, bora abrir para todo mundo, para todas, todos e todos, que agora eu me sinto mais fortalecida nesse lugar de como foi importante para mim o feminismo de me dar ferramentas para entender uma série de mecanismos que, que uma pessoa operou, mas que a sociedade como um todo opera o tempo inteiro, e não me abalar, né? Assim, e entender que as coisas são assim, entender onde é que eu posso me proteger e seguir em frente. Porque eu gosto de gente, eu gosto dos boys, eu gosto das manas, eu gosto de todo mundo. Ai, mas rolou isso, assim, e foi bem nesse período, sabe, Tarina? Porque é engraçado, porque às vezes eu fico pensando, por exemplo, no projeto DR, né, que é uma grande referência na minha vida, que era um projeto da Tarina que tinha com 3 bailarinas, mais 3, né? Vocês eram 4? Mas não tinha, para mim era um projeto super feminista, mas essa palavra não estava ali rondando, né? Sim, mas eu acho que eu falo que eu faço essa pergunta para mim também, porque eu reconheço isso tudo e não era uma palavra que estava presente para a gente, né? E era eu, a Laura Bruno, a Mara Guerreiro e a Sheila Reis. E a gente ficou uns anos fazendo, e de fato, quando eu olho para trás, eu falo, gente, mas essa palavra. E aí também eu já me desculpo aqui por ter usado essa palavra no singular, porque na verdade são vários feminismos, né, múltiplos. Eu acho que alguns aos quais a gente, talvez, vou dizer por mim, tive acesso antes, muito antes, talvez não fizessem sentido. E acho que a partir do momento que a gente foi, que eu, pelo menos fui entrando em contato com outros feminismos, foi talvez fazendo mais sentido também para mim. Mas eu acho super importante tudo que você falou, porque como que a gente reincide, né? Como que é muito forte, como que a gente estava falando, eu com a Soraya, antes também, que a Michelle Alexander, que eu lembrei que é uma mulher que fala sobre a luta prisional nos Estados Unidos, o sistema carcerário americano e tal, ela tem uma frase que é maravilhosa, ela fala assim, o racismo evolui e se modifica na mesma medida em que ele é contestado. E é a mesma coisa com todos os ismos, é a mesma coisa com o machismo. Então, acho que a gente patina, a gente estava conversando, em reconhecer o que é um movimento de transformação e o que é um movimento de reforma do antigo, né? Porque às vezes parece que a casca está muito transformada, mas as relações não estão, e a gente continua recaindo, né, nas mesmas coisas, porque é isso que você fala, eu super reconheço. A gente tem medo, parece que o tempo inteiro a gente vai falar uma coisa que é impertinente, ou que é errada, ou que não é coerente, ou que não sei o quê. E eu lembrei também, só para finalizar ou que não vai finalizar agora, né? Porque não é uma coisa que dá para finalizar, mas a Bonnie, minha professora lá do BMC, a Bonnie Bainbridge Cohen, que é uma senhorinha, professora de movimento, foi bailarina e tal. Eu estava no workshop dela uma vez e uma menina bem jovem, assim, porque os workshops são muito grandes, né? Então tem 100 pessoas, 150 pessoas, e tem, assim, os professores mais importantes de BMC do mundo, e fica aquela tensão, e tem a Bonnie, né? E essa menina quis fazer uma pergunta, e ela começou falando assim, desculpa. E aí, antes dela fazer a pergunta, a Bonnie falou, posso te pedir uma coisa? Não pede desculpa antes de falar, porque eu, como mulher, quando uma mulher pede desculpa antes de falar, faz uma coisa com a minha cabeça. Eu falei, gente, que louco, porque é isso, né? A gente está constantemente pedindo desculpa por, por uma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Então, eu achei super forte isso que você falou dessa, porque no fundo são esses
incômodos ou esses machucados, assim como também as alegrias e as potências que a gente encontra, mas que vão movendo a nossa criação intuitivamente, como você falou. Eu adoro também a palavra intuitivo, porque eu acho que a intuição, ela é o pensamento enquanto corpo, enquanto presença no momento presente daquilo que é antes ou concomitante, não sei a elaboração, mas que realmente está na presença da experiência, né? Que não necessariamente, porque eu acho que também esse é um tema nosso e essa nossa própria conversa aqui tem a ver com isso, que é a experiência não necessariamente se traduz como uma elaboração intelectual, coerente, tal, tal, tal. E isso acaba se tornando também uma prisão para a gente e para todas as outras mulheres que às vezes não manipulam bem os conceitos e aí também se sentem imediatamente excluídas. Então, estão duplamente excluídas, né? Ela já não participa do mundo e tem medo de participar do próprio mundo, porque, de novo, né, a mesma violência se reproduz. E por isso que as nossas conversas aqui estão sendo tão legais, porque a gente pode falar o que a gente pensa, né, Soraya? E aí, Cacá, pegando isso tudo que a Tarina fala, tem várias perguntas que eu queria fazer, várias. Mas eu vou fazer essa, eu escolhi essa para falar. Eu gosto muito de ouvir e ler quando a bicha se apresenta como coreógrafa, porque parece que coreografia virou uma... Parece que é quase como se fosse diferente de ser criadora, ou fosse diferente de ser dramaturgista, e de fato, ocupa áreas diferentes da criação e tudo. Mas eu acho bonito quando uma pessoa diz, eu sou coreógrafa, eu sou artista coreógrafa. E eu queria que tu falasse um pouco desse lugar da coreografia, como tu né, lida com esse conceito, com esse modo de atuar na dança, com esse modo de criar, né? Quais são os contornos que uma coreógrafa atua, né? Que ela está ali, se posiciona. E aí eu queria te perguntar qual é a coreografia que tu diz assim, eu tenho que fazer essa coreografia. No meu tempo de coreógrafa, eu vou fazer isso. Tem essa coreografia que tu diz assim, eu gostaria de coreografar isso. Eu tenho um desejo, um impulso de fazer isso. Assim. Ou se já teve também, porque às vezes a gente já teve e está lidando muito mais com, né, a coisa toda. Mas, enfim, era isso. Eu acho que coreografia é uma palavra muito importante. Inclusive, eu tenho, ultimamente, quando eu consigo assistir alguma peça que é muito difícil de dança, eu tenho olhado nas fichas técnicas. Aí tem diretor, dramaturgo, elenco, tem mais nem dançarino, porque não sabe se é dançarino, é bailarino, tem essa questão, elenco, intérprete. Aí eu falei, gente, bote a palavra coreografia, ou então, laboratório. Eu vou dar um laboratório. É laboratório de quê? De física, de química, de... Assim, vamos voltar a usar a palavra dança, que eu acho que é o nosso grande ouro, entendeu? Assim, porque eu acho que tá tudo mais que certo se aproximar a dança de outras coisas, de pegar essa palavra coreografia, esgarçar, colocar ela em outros cantos, mas eu acho que é o nosso ouro, assim, é pensar tudo isso junto, né, assim, e, e eu tenho gostado muito, achei até curioso, porque a próxima Bienal aqui de Artes, São Paulo, tá usando o termo coreografia. Então, bora ver o que é que vai trazer disso tudo, né? E de peça, é engraçado. Eu tenho uma peça que eu amo muito, 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 muito mesmo, que é a Dance, da Lucinda Childs. Eu amo demais. Toda vida que eu não sei o que fazer, eu olho ela. Porém, é engraçado, porque, por exemplo, o Supernada é completamente inspirado no Menu de Heróis da Laiane. Da Laiane, não, desculpa, da Weila, de Teresina.
É completamente. Eu vi o menu de heróis e falei, eu quero fazer uma coisa para a criança bem louca, igual que ela faz. Assim, então, assim, quando eu fiz as árvores, eu lembro muito precisamente, porque eu tinha acabado de assistir o Conto Idiota do Jorge Garcia, que tem a cena da morte lá que eles fazem, que a pessoa fica de cabeça para baixo. Meu Deus, a pessoa de cabeça para baixo, que loucura. Aí aquilo me inspirou profundamente, aí botei um negócio, virou outra coisa, assim. Tudo virou outra coisa, mas é isso. Tem os inalcançáveis e tem os do momento, por exemplo. Eu tô num momento que eu tô assistindo muitas coisas do Bruno Beltrão. Porque eu acho que ele foi incrível. Tudo que ele produziu. E eu falei, gente, eu já vi essa peça. Assim, como estudo, entendeu? Então, assim, se eu lhe disser hoje duas pessoas que estão assim bem forte da dança, é o Bruno Beltrão e a Lucinda Chaves. Porque eu tô tentando pensar grande. Dupla maravilhosa, gostei das ref. Mas isso eu acho que tu traz uma coisa tão simples e eu acho que assim é como a gente deixa as coisas encontrarem a gente, né? Porque às vezes eu acho que a gente fica nessa fissura de ir atrás dos assuntos e assistir um filme às vezes te dá uma um negócio de que aquilo tem a ver com o que tu está vivendo, com aquilo que tá, né, que você está precisando falar de uma maneira, comunicar de uma maneira que não é na fala, que não é escrevendo uma teoria, uma tese, um artigo científico, é dançando aqui, né? Então, às vezes eu sinto que a gente tem, né, vai fechando essas aberturas, né? Essas coisas de lhe pegar, assim. O que lhe pega, assim? Qual é a coisa que te espanta, né? Como diz o Daniel Munduruku, que a gente prende levando um espante, né? Então, é bonito. E eu gosto muito, porque coreografia é uma coisa que eu acho tão maravilhosa, assim, é uma palavra e um conceito tão massa de estudar, e tem pouca coisa para estudar sobre isso também. Mas, enfim. Ah, e eu queria te perguntar também uma coisa, Cacá. Que tipo de artista tu é? Assim, se tu fosse pensar, porque diz que tem muitas categorias de pessoas, tem muitas categorias de mulher, tem muitos tipos de várias coisas, ainda bem. Mas que tipo de artista? Porque todo dia eu me pergunto que tipo de artista eu sou? Que tipo de artista eu sou? E eu fico com vontade de saber que tipo de artista tu é, se tu fosse assim pensar. Hoje, não precisa ser para a vida toda, não. É só hoje. Se, né? Eu acho que tem dois tipos. Tem o multitask, que são muitas tarefas ao mesmo tempo, e o bipolar show. Bipolar show reina em mim também. Sou maravilhosa, sou uma bosta. Sou maravilhosa, sou uma bosta. Sou maravilhosa, sou uma bosta. E fazendo mil coisas. Pensando tudo isso, fazendo mil coisas. Dando conta de mil coisas. Então, acho que tem o multitask bipolar show. Mas, ô, Clarice, eu achei incrível você falar, porque eu acho que eu nunca tinha ouvido você tão assim, nitidamente, organizadamente, colocando como que as referências vão entrando nos trabalhos, né, de coisas que você viu e tal, porque para mim você é muito, falando dos temas que cada pessoa traz consigo, para mim você é muito isso, você é tudo tá acontecendo ao mesmo tempo agora, então você é capaz de ter o seu Instagram organizado e o seu site, você dirige aqui, tem 2 filhos e tem não sei o quê, e acho que um pouco quando você estava descrevendo, eu fui entendendo um pouco a sua mente também, como que a sua mente vê uma coisa e viaja. Dizem, né, que tem tipos de, sei lá o que, cérebros diferentes e que tem tipos de cérebro que tem dificuldade de concentração e muita facilidade de associação, né?
e que esses cérebros, em teoria, ai, tudo bem, gente, isso tudo é ridículo, mas, enfim, que são modos de organizar o pensamento do que eles chamam de, entre aspas, criativo. Mas aí, pensando um pouco, né, no que você estava falando, que você curte que o Gil fala, não tem nada de especial em ser artista, né? E talvez não tenha mesmo. Talvez o que tenha de especial é que hoje não é todo mundo que pode exercer essa não especialidade, porque seria incrível se todo mundo pudesse, né? Porque como você falou, é básico a gente criar, a gente improvisar, a gente está no mundo. Então eu queria voltar ainda um pouco um pouco, né, disso que a Soraya estava falando, do tipo de artista que você é, na sua criação de agora. Hoje, tá bom, você falou, tô vendo aí Bruno Beltrão e Lucinda Childs, né? Tudo bem. Mas o que é o ponto de... E não sei se são essas palavras que você usa também, não sei se a palavra é incômodo, não sei se a palavra é curiosidade, não sei se a palavra é certeza, mas o que é que você está movendo junto com as suas parceiras nesse momento dessa criação da qual essa entrevista faz parte? Se é que tem algo possível de se elaborar disso. Quando, quando a gente estava entrevistando a Joyce, ela falou alguma coisa que era a ver com o esvaziamento do conceito de ancestralidade, né? Mas também trazendo a importância de se olhar para trás. E aí eu fiquei pensando, assim, Fiquei tentando pensar, assim, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos com o Christian, né? Com o Christian Duarte. E eu acho que a coisa... E aprendi muita coisa com ele. Mas parece que a coisa mais importante que eu aprendi com ele é que eu podia ser livre, eu podia fazer o que eu quiser, eu podia experimentar o que eu quisesse, eu podia... Quer experimentar? Pega um negócio, bota no chão, experimenta. Então, eu acho que, nesse momento, eu tô querendo... Eu finalmente voltei a conseguir experimentar as coisas. Essa palavra ser livre é muito complexa, mas tem a ver também de acreditar em forças estranhas, que talvez até o nome da próxima peça é essa, Força Estranha. Mas de ser mais intuitiva, de deixar ser que as coisas aconteçam mais de assim, entendeu? Que ele pegue meio assim, você vai, você não sabe direito o que é, mas você vai, você experimenta, você faz, você dá um pouco mais de tempo do que o imediatismo do agora, né? Que a gente sempre quer ver logo o resultado, e dá tempo de não saber. Então, eu estou muito interessada em continuar sem saber um pouco as coisas, mas continuo muito com essa vontade de mover. Eu acho que a palavra que a Cris Greiner trouxe também no começo dessas entrevistas, que era anarquia, é uma palavra que eu tenho pensado muito, sabe, assim. Então, tem essas coisas, e que para mim foi um grande presente o começo desse projeto, que a gente teve 4 meses para experimentar coisas juntas, aprender umas com as outras, trazer uma coisa, estava estudando isso, mas isso tem a ver com isso, e não necessariamente ninguém tem que ser especialista de nada, entendeu? Para a gente poder, pelo menos, para a gente conversar sobre as coisas. Então, se colocar nesse lugar de aprender com essas outras forças, assim, tô nessa fé aí, dessa coisa um pouco mais, sei lá, sabe, assim, desse negócio que tá preso aí um tempo, sabe, assim, 2 anos, pandemia, não sei o quê, e aí eu tô a fim de soltar. Um pouco Você assim. me deu várias imagens, eu visualizei várias coisas, vamos ver depois. A gente ainda tem um tempinho, se a gente quiser fazer mais uma pergunta, Soraya. Eu tenho ainda uma última, não sei como você... Joga na roda, joga na tela. Não, porque a gente ficou conversando também um pouco, tentando entender esses temas, né, que apareceram nas outras entrevistas, acho que alguns você falou também,
alguma... Eu acho que eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Uma delas é porque eu falei que quando a Cris veio, que foi a primeira entrevista, então, para linkar com essa aqui, em algum momento, além de que ela trouxe a ideia da anarquia, né, como algo, não sei se fundamental ou imprescindível, mas como algo pelo menos coerente com o momento em que a gente vive, e ela também colocou alguma coisa do... Ela colocou assim, a gente, porque a gente, e eu entendi a gente artista e a gente intelectual, não muda mesmo as coisas, né? Mas eu entendi isso de uma maneira positiva. Eu entendi isso como a gente não muda as coisas numa determinada forma, a gente muda de outra. A gente muda de um modo que não é o modo pelo qual um professor muda quando ensina um aluno. A gente muda um modo que não é o modo pelo qual um político, quando propõe uma lei, muda uma coisa. Partindo do princípio que muda alguma coisa com a coisa que propôs, né? Mas acho que tem um modo, Então, as duas perguntas, uma pergunta tem a ver com essa da Cris, que é o que você acha que se transforma através da arte? Transforma, e transforma em quem? Transforma em você, ou transforma em quem vê? Ou existe, algo se transforma, ou isso é um acaso, pode ou pode não? E aí, acho que a outra pergunta, também fechando um ciclo, eu acho que a gente foi movendo essa pergunta no decorrer dessas 5 entrevistas, e a gente foi chegando num modo de perguntar essa pergunta, e acho que tem muito a ver com isso que a gente tem falado, de construindo. Acho que, nesse sentido, eu posso dizer, Soraya, eu vou dizer em seu nome também, porque a gente conversou muito sobre essas coisas, né? Que essa ideia da construção também para a gente foi presente nesse processo. Mas a pergunta essa que a gente foi transformando é se a ideia de urgência é pertinente, se essa palavra faz sentido ou não faz sentido, e se ela faz sentido, o que é urgente? Eu acho que um pouco você respondeu em várias das respostas, mas mesmo assim eu vou pedir para te ouvir ainda falar mais uma vez. Já fiz? Tá. O que transforma, né? Foi a primeira pergunta. Eu acho que todo mundo que possa passar por alguma atividade, alguma ação artística é uma coisa incrível. Eu acho que é uma coisa que não necessariamente a gente valoriza dentro do sistema que a gente tem, entendeu? Assim, qual a sua satisfação de 0 a 10 por ter participado dessa atividade, entendeu? Não é por aí o sistema de valorização de uma experiência artística. Então, eu não sei se a palavra seria o transforma, mas eu acredito que move coisas aí. Move coisas para, inclusive às vezes para o mesmo lugar, mas dá uma movida, assim, até você se reorganizar de novo, né? Então eu acho que eu acho que é realmente incrível, assim, mas é difícil falar sobre isso, porque eu não acho que é da ordem do racional, não acho que é da ordem da palavra, eu não acho que ele se enquadra no sistema de valor que a gente tem, entendeu? Assim, porque é isso, você comeu essa comida de 0 a 10, quanto ela vale? Nem sei se dá para dizer isso também né, com comida, porque também, né? Mas assim, tem um negócio aí que não cabe muito nesse nosso sistema, que é um lugar de outras formas de perceber e de dar valor a algo que acontece com você, né? Eu acho isso. E para mim o que é urgente agora é eleger o Lula. Para mim isso é o que é urgente nesse momento, é eleger Lula presidente,
para que o país não continue com o bolsonarismo. Para mim, isso é a coisa mais importante nesse momento. Melhor resposta que a gente teve nesse ciclo de perguntas, ou no mínimo a mais factível. Realmente, achamos uma coisa urgente, finalmente, depois de alguns meses e muitas entrevistas, concordamos em uma urgência necessária. Eu acho. Eu acho massa. Achei digno. Muito bom. Eu estou super satisfeita. Eu acho que também tem uma palavra, Cacá, que eu lembro que... Sabe o que eu fazia, Cacá? Sabe o que eu fazia? Eu fazia o seguinte: todas as vezes no meu percurso de artista e tal, tarará, que é bem recente, vamos dizer assim, né? Diante de tanta gente assim, que já é artista há não sei quanto tempo. Porque eu não era artista, eu não era das aulas de dança. Eu, eu queria ser atriz de cinema, inspirada na minha avó, mas aí não deu certo. Aí eu fui teatro, e aí o teatro eu conheci o Marcelo. Aí comecei essa história de núcleo aí, de arte contemporânea, que eu adoro. E eu lembro que tu, depois que eu te conheci, e que eu acho que aquilo foi muito importante, porque tu era uma pessoa muito próxima, em termos de idade, da gente ali. Tu estava começando também, estudando e tudo. Então, assim, a gente teve aula com alguém que estava começando. A gente não teve aula com alguém que já estava... E nisso eu acho muito importante numa formação. Como é que você entende as importâncias daquilo que você aprende, né, com quem está com a vontade ali de estar fazendo uma coisa. Então, muitas vezes, para pensar um projeto, para escrever um workshop, eu fui no teu site, olhava lá, via como tu organizava as tuas coisas, e aquilo me inspirava, né? E aquilo me inspirava. Por isso que eu perguntei para ti sobre essa coisa de migrar, né? Porque de migrar, de entender quais são as importâncias das coisas, né, artisticamente. Então, assim, adoro a maneira como tu traz o nome também, que isso era uma pergunta que eu ia fazer, só para tu pensar depois, qual é a importância do nome numa criação, que eu acho que se pouco fala sobre isso também, né? Então, assim, são perguntas que vão ficando para aí, para a gente conversar mais. E outra pergunta também que eu queria deixar aqui, já que a gente está fechando esse ciclo de perguntas, é uma pergunta que eu acho muito importante se fazer: como é que você se vê envelhecendo dançando, que é uma das coisas que a gente não pensa, e que, por muito tempo, o trabalho artístico de uma bailarina, de uma criadora, era super pequeno, né? Tinha ali uma validade, né? Que é uma coisa também que eu queria deixar aí no ar para a gente, para próximas entrevistas, quem sabe. Mas se você quiser, Clarice, dizer umas palavrinhas, se você se sentir. Você ainda está não tão próximo, mas já sente um pouco esse Já, contínuo. já sinto. E eu acho que eu acho que quanto mais próximo eu tô das coisas, mais eu levo as coisas de boa e também começo a entender elas como elas podem, como é que a gente pode olhar para elas de forma mais potente e menos que eu acho que tem a ver com o negócio, essa coisa meio debochada, meio de não se levar muito a sério, entendeu? Assim, sabe, assim, como é que pode olhar para cada momento do nosso ser? Porque quando eu vejo também umas coisas de eu jovem, eu falo, gente, Jesus. Mas é isso mesmo, aquilo era daquele tempo, entendeu? Assim, e que massa que naquele tempo eu conheci tanta gente legal também, que me fez aprender um monte de coisa junto, né? Assim, e
eu acho assim que essa coisa de aproximar gerações, sejam elas quais forem, super rico, sabe assim? É porque acho que por um momento a gente só aproximou de um jeito, sabe? Como é que a gente aproxima de outros jeitos diferentes? Porque eu também não sou essa coisa romântica de, eu só quero trabalhar com as minhas galera, da minha geração. Eu acho incrível também poder trabalhar com o povo jovem, eu acho incrível poder trabalhar com gente mais velha, mas como é que a gente aproxima de outras formas que não sejam sempre as mesmas, né? Que a gente era acostumado, o professor, aquela que tem toda a sabedoria do mundo, e aqui, os jovens que estão estudando. Não, tem um monte de coisa que eu aprendo com os jovens, tem um monte de coisa que eles aprendem comigo, tem um monte de coisa que eu vou aprender com minha avó, tem um monte de coisa que a gente aprende de todos os lados, né? Então, como é que a gente consegue deixar esse caminho possível? Como é que a gente permite, né, isso, assim, para que... Porque sempre quando a troca acontece, a gente cresce, a gente aprende coisas aí nesse caminho, né? Gente, então, falando em troca, acho que a gente vai finalizando por aqui, a não ser que vocês ainda queiram falar alguma coisa, mas queria agradecer, Clarice, pelo convite, pelo projeto, agradecer você por ter se disposto a ser nossa entrevistada e dizer que, para mim, os encontros são sempre muito fundamentais. Eu estava assim, antes de começar, eu até também falei com a Soraya que eu estava me sentindo exausta e como a nossa conversa foi me energizando, porque de fato, né, o encontro ele tem isso. Gente, quando se encontra, tem isso. Pode ser uma desgraceira, pode ser um fundo do poço, mas também pode ser, né, o emergir de alguma coisa muito potente, porque ninguém consegue mesmo prever a potência dessa coisa que é o encontro. Então, queria agradecer vocês por terem tornado a minha noite mais potente de segunda-feira. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Tarine e Soraya. Obrigada, bichas. Foi massa.